Estou aqui ao lado da Juliana Fadel, sócia mantenedora do Centro Educacional Faderito, para saber como as escolas auxiliam nessa adaptação do filho com a escola, trabalho e pai. Boa tarde, Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, prazer é nosso recebê-los mais uma vez. Juliana, como que a escola pode ajudar os pais a organizar os horários de trabalhos que eles têm com os horários que as crianças entram na escola? Bem, em primeiro lugar, é muito importante que quando se trata de escolas de educação infantil, que essa escola possa possibilitar uma flexibilização de horários, né? Então, existem desde pais que são empresários e que têm uma oportunidade, muitas vezes, de entrar um pouco mais tarde, sair mais cedo, ou por hora, pais que são prestadores de serviço de empresa e que têm horários para entrar e para sair. A escola, da mesma maneira, deve se adequar para poder atender esses pais. E de que maneira? Flexibilizando realmente os horários. Então, hoje, por exemplo, em nossa escola, nós temos o período da manhã e o da tarde, né, que são os considerados períodos simples. Além desses períodos, existe o período intermediário, que é o intervalo de 8 horas a escolher durante o dia, né? Nesse caso, o pai monta o horário, então poderia ser das 8 às 4, das 9 às 5. E existe também o período integral, das 7 da manhã até as 7 horas da noite, porque, evidentemente, há pais que moram longe. E quando se fala em educação infantil, muitas vezes para os pais não importa a distância, né? O que importa é quando você confia em um lugar para deixar o seu filho, por mais que esse lugar não faça parte do seu trajeto de acesso, é o lugar onde você vai estar tranquilo, então muitas vezes vale a pena aquele esforcinho de acordar um pouquinho mais cedo e levar a criança para a escola. E Juliana, para essas crianças que ficam o dia inteiro na escola, como preencher a saudade de casa? Bem, na verdade é muito importante que a escola possa ser uma extensão da casa das crianças, né? E para que isso aconteça, fundamental é que haja sempre um contato, né, e uma parceria entre a família e a escola. Para essas crianças que ficam o dia todo na escola, a escola prepara uma programação completamente diferenciada, então há a possibilidade de se servir alimentação durante o período escolar. As crianças que ficam o dia todo, elas têm um período de atividade dirigida e um período de atividade recreativa, com uma programação específica. E principalmente, assim, é importante considerar, né, que as crianças do 0 aos 6 anos, eles estão em fase de desenvolvimento, né? Então é importante aliar sempre o cognitivo, o emocional, o físico também. Então, além das atividades dirigidas em sala de aula, a gente tem também um grupo de atividades extras que inclui esporte, inclui cultura, né? Então, a criança que fica o dia todo hoje na escola, ela tem a oportunidade de fazer também na escola aulas extras como judô, balé, inglês, natação. Isso facilita muito a vida dos pais, né? Na nossa época, as mães vinham buscar as crianças na escola e tinham horários bastante... a mãe funcionava quase como uma motorista da família, né? Porque ela pegava a criança na escola, às 2 horas ela levava para o inglês, às 3 horas ela levava para a natação. E hoje a tendência, né, é que as escolas concentrem todas essas atividades. Facilita a vida dos pais e traz muito mais segurança, evidentemente, para as crianças e para as famílias de uma maneira geral. Qual a orientação, Juliana, da escola para com as educadoras em relação a esse sentido com as crianças? Bom, é muito importante entre os educadores, né, que embasam a teoria que nós trabalhamos hoje aqui na escola, a gente fala bastante sobre o Vallon, né? Vallon diz muito da importância da afetividade no aprendizado da criança de uma maneira geral, no seu desenvolvimento, seja ele cognitivo, seja ele emocional. Então é importantíssimo que, assim, a escola tenha um contato estreitado com os pais, e nesse sentido é importante saber, por exemplo, se nascer um priminho, isso vai ser o suficiente para que a criança muitas vezes queira voltar a chupar chupeta, às vezes ela quer ou usar fralda ou faz xixi na calça de novo, né? Então é importante que a família estreite as ligações com a escola para que a gente possa saber também um pouquinho do que se passa em casa, para que a gente possa auxiliar a criança no dia a dia da escola. Um dos exemplos, a gente acabou de passar o Dia dos Pais, né? É muito comum, há bem pouco tempo atrás, né? Os presentes do Dia dos Pais eram, em geral, os pais que estão assistindo vão lembrar, eram gravatas, né, ou meias sociais. Hoje aqui na escola a gente tem a preocupação de, por exemplo, fazer presentes unissex, né? Então, no caso de pais que são separados ou crianças que não têm avô ou pai que pretendem dar o presente para o avô ou para um tio, então a gente tem a preocupação de que esse presente sirva também para se dar para a mãe, para que essa figura seja suprida, né, e que a criança não sofra com isso.
Bom, um outro fato importante é que, como são crianças, nem todos os dias eles vão estar bem, nem todos os dias eles vão estar com a mesma disposição, ou nem todos os dias eles vão estar felizes, né? E é importantíssimo que a escola tenha consciência de que, muitas vezes, o que essa criança precisa é de um pouco mais de atenção. Então, é imprescindível, sim, que as educadoras saibam que essa criança precisa ser pega no colo, que muitas vezes ela está sensível e ela quer um carinhozinho a mais, né? Então, é importante, sim, fazer com que os educadores supram muitas vezes essas carências que essas crianças têm de situações advindas de coisas ou questões familiares, né? E auxiliar os pais nesse sentido, né? É fundamental para que a criança fique feliz na escola. Esse é o objetivo, não é? Então, como se dá esse contato da escola com a família? Bem, no dia a dia ele se dá de duas maneiras, né? Primeiramente, a mais importante é através da agenda, né? É na agenda que a gente coloca, por exemplo, como foram as refeições da criança na escola, como ela passou o dia, se ela esteve bem disposta, se ela teve um soninho após o almoço, por exemplo. E as professoras, em geral, elas colocam resumidamente, ou ainda que brevemente no final da agenda, um texto explicativo da atividade que foi realizada no dia. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Hoje fizemos uma atividade sobre a cor amarela, plantamos cenoura na horta e no final da tarde fizemos uma roda de música. Isso tudo para quê? Porque é importantíssimo que a mãe, quando ela chegue em casa, ela possa abrir essa agenda e conversar com a criança sobre o dia dela na escola. É importante que a criança sinta que essa vivência que ela tem fora casa, com os amigos, num outro ambiente, numa mini sociedade que é a escola, é importante para a mãe, que a mãe se interessa por isso. Então é muito importante chegar, que legal, filho, então você fez uma atividade da cor amarela. E o que tem de amarelo aqui na nossa casa? Vamos procurar? Vamos brincar junto? Bom, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, assim, que eu considero hoje importantíssimo é a utilização das novas tecnologias, né, a nosso favor. Então, hoje, por exemplo, em todas as unidades da nossa escola, nós temos aquele sistema Veja Seu Filho Online. São ao todo 16 câmeras, então, de casa, o computador do trabalho, de onde a mãe tem a disponibilidade de acessar a internet, ela consegue acompanhar a rotina da criança na escola. Então, ela vê, por exemplo, a aula de judô, se hoje a criança não está muito bem disposta, né, está nascendo um dentinho. Eu sei que a mãe tem aquela curiosidade, assim, às vezes a mãe liga na escola e pergunta, mas comeu? E a gente fala, comeu, mas a mãe não viu, né? Então, essa possibilidade de você acompanhar, de você ver, é completamente diferente de você ouvir que seu filho está bem, ou ouvir que ele está brincando, ou ouvir que ele está feliz. E isso é uma coisa importante e é um fato até interessante. Eu tenho casos, por exemplo, de pais ou avós que moram fora do Brasil, no Japão, por exemplo, e que têm a oportunidade de acompanhar a festa de aniversário dos filhos na internet, online, em tempo real. Juliana, muito obrigado por abrir as portas da sua escola hoje. Eu sei que é super complicado, mas você deu essa entrevista muito boa pra gente e super esclarecedora para todas as mães, para todos os pais que estão em casa ainda, até mesmo com dúvida, ir trabalhar, não ir, colocar o filho na escola ou não. E que é muito importante, né? A escola hoje em dia tem um papel fundamental na vida da criança e a mãe trabalhar. Muito obrigada, Juliana, pela sua atenção. Nós é que agradecemos, né, a presença de toda a equipe do programa Minha Escola aqui e nós esperamos termos contribuído um pouquinho, né, para sanar essas angústias das mães, né, e esclarecer muitas curiosidades que eu sei que elas têm sobre como funciona, né, o dia a dia dentro da escola. Muito obrigada. Boa tarde. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas temos uma surpresa para vocês. O programa continua na internet. Na internet. No www.programaminhaescola.com.br. Participem, naveguem, deixem lá suas sugestões. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.